Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu trouxe para vocês 3 indicações de livros com temática feminista. Para quem não conhece nada, né, sobre o movimento ou para quem está iniciando nas leituras e está buscando por livros que tenham uma linguagem simples de fácil entendimento. A primeira indicação é a HQ Mulheres na Luta, da Martha Green e Jenny Jordan. Elas trouxeram em forma de quadrinho os 150 anos de luta feminista, uma luta que iniciou aí pelo direito da mulher à educação, à participação política, né, de poder votar, a contraceptivos e tudo isso que hoje em dia a gente já tem acesso, pelo menos aqui no Brasil. Não são todos os países em que a mulher possui esses direitos, e aqui, por exemplo, ela traz uma linha com a data em que alguns países permitiram o voto feminino. E assim, é chocante que, por exemplo, deixa eu ver o último. A Arábia Saudita, apenas em 2015, a última aqui, permitiu que as mulheres votassem. E aqui também elas trouxeram o resumo de algumas ativistas feministas, e é super bacana porque a partir daqui a gente pode pesquisar e conhecer muito mais da luta. Eu recomendo para jovens, adultos, homens, mulheres. Então é um livro bem bacana para iniciar adolescentes, né, na temática e nos estudos aí sobre o feminismo. A segunda indicação é uma das minhas preferidas, é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Bell Hooks é a escritora, é uma ativista negra, uma das mais importantes da atualidade. E nesse livro, que é como se fosse uma cartilha, ela vai te explicar o porquê que o feminismo é benéfico para todo mundo e porquê que todo mundo deveria estar lendo, estudando e lutando pelos direitos das mulheres, não somente as mulheres. E esse livro também é muito bacana por trazer a perspectiva do feminismo negro, que nem sempre está presente em outros livros teóricos. E aqui a Bell Hooks ela fala de forma muito clara, muito simples, então eu também indico para jovens, não tem uma escrita rebuscada. Então, com esse livro você vai conseguir entender que todos nós podemos educar e ser educados para o feminismo. A terceira indicação é o meu livro preferido do ano, que é As Boas Mulheres da China, da Xi Han. Esse livro, com certeza, ele vai estar presente na minha vida por muito tempo. Ele foi muito marcante, impactante. Até hoje eu lembro dos relatos, eu li ele no início do ano. Então aqui a Xi Han é uma jornalista, e entre os anos 1989 e 1997, ela coletou alguns relatos de mulheres que viveram um período que durou ali 10 anos, que é chamado, né, de Revolução Cultural na China. São relatos repletos de dor, de sofrimento, de violência sexual, abuso sexual, casamentos forçados e tudo isso, né, e como que isso impactou a vida de mulheres e crianças. Fala também de homens que sofreram, mas o foco aqui são relatos de mulheres e como que era. A Xi Han era criança na época que isso aconteceu, então tem também o relato dela. E é muito difícil ler alguns dos relatos, eu já deixo aqui adiantado que na época que eu li 2 dos relatos eu tive que pausar a leitura e pular para o próximo, porque eu não conseguia ler. Eu chorei em todos os capítulos. E assim, para mim foi uma leitura importante porque mudou a forma como eu vejo o mundo. Às vezes a gente fica muito centrado na nossa bolha e em coisas que acontecem com a gente, mas aí nós precisamos abrir mais essa visão e entender que tem mulheres em outros lugares do mundo sofrendo opressões que a gente nem consegue imaginar. Então aqui é um livro, eu acho que de 2003, e eu fiz a resenha dele, eu vou deixar para quem quiser conhecer um pouco mais, mas com certeza dos 3 livros, esse daqui foi o que mais me marcou. Se desses 3 livros que eu indiquei, você só puder comprar um, porque eu acredito que As Boas Mulheres da China seja o mais barato, é uma edição de bolso, é da Companhia das Letras, isso. O da Bell Hooks é da Rosa dos Tempos e Mulheres na Luta é da editora seguinte. Então, se dos 3 você só puder investir em um, eu investiria em um dos 2 aqui. Esse, se você quiser conhecer os relatos, e esse, se você quiser entender um pouco mais sobre o feminismo e por que ele existe e é tão importante. Tá? A HQ realmente ela tem um preço mais elevado, acho que essa HQ custa em torno de R$ 50 e ela não é muito extensa, mas fica aqui minha recomendação.
tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.